Estamos de volta dando sequência aqui ao nosso encontro Mulheres com Você, na imagem da cidade, a nossa TV Galega, né? Sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, e as reprises ao longo da semana em diferentes momentos, diferentes oportunidades. E em pauta, nesse bloco, o mercado literário e, ao mesmo tempo, também uma valorização da nossa história, do olhar para a natureza e de quem realmente dedicou a vida para a natureza. A minha convidada aqui, a historiadora, a pesquisadora Ana Maria Ludwig Moraes, autora do livro Cartas entre Fritz Miller e Charles Darwin. Ana Maria, seja muito bem-vinda à TV Galega. Muito obrigada pelo convite. Pois é, e uma oportunidade para a gente poder divulgar, dividir, levar ao conhecimento de muitas pessoas um pouquinho mais dessa relação de amizade entre Fritz Miller e Charles Darwin e, ao mesmo tempo, esse livro recém-chegado e que já proporcionou grandes encontros não só em Blumenau, mas em outras cidades, quando ali também teve o momento de lançar essa obra literária. Apresenta então para quem nos acompanha o livro Cartas entre Fritz Miller e Charles Darwin. Ele é o resultado de uma pesquisa, né, de 8 anos de trabalho, a partir do encontro das cartas inteiras, porque a gente tinha até então as cartas em fragmentos, né? E a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, eles encontraram fizeram um trabalho de todo o acervo do Charles Darwin e encontraram as cartas também de Fritz Miller, que eram 110 cartas, e eles colocaram isso online. Então, junto com as 15 mil outras cartas que o acervo de Darwin possui. Então, assim, como eu já conhecia os fragmentos das cartas, quando eu encontrei as cartas inteiras, foi uma surpresa, e é um material assim que foi muito bem trabalhado por uma equipe, também não foi só por mim, mas por uma equipe de técnicos, de botânico, de entomólogo e especialista em fauna marinha, os tradutores. Então, fotos a gente colocou, utilizou muitas fotos de espécies da Mata Atlântica, que era o que Fritz Miller praticamente pesquisava, embora ele desenvolvesse algumas pesquisas com espécies europeias, porque os pesquisadores europeus pediam para ele fazer muitos estudos e relatórios, mas ele tinha um olhar assim muito particular para a nossa flora e fauna. Pois é, esse olhar particular para a nossa fauna e flora. Entender um pouquinho mais quem foi Fritz Miller, para quem não teve a oportunidade de conhecer isso, de aprender também no momento educacional, e ao mesmo tempo essa relação dele com Charles Darwin, a importância que ele teve também no trabalho de Charles Darwin, né? Como é que a gente poderia também sintetizar tudo isso que está presente nessa tua pesquisa que foi tão rica e tão importante? O Fritz Miller foi um alemão que veio para Blumenau em 1852, quer dizer, 2 anos depois da fundação de Blumenau. Então foi um dos primeiros colonos, né? Trabalhou realmente como colono, mas na Europa ele já era um pesquisador, né? Ele já era formado em medicina, mas não diplomado, né? E ele resolveu emigrar porque ele sempre teve muita vontade de conhecer essas florestas tropicais, né? Que ele via muito outros pesquisadores fazerem. E ele, nas leituras dele, ele encontrou, conheceu a teoria de Charles Darwin, a teoria evolucionista. E como ele morava em Florianópolis, em Desterro na época, ele foi de Blumenau para Florianópolis para ser professor, ele diz que tinha muito tempo, então ele passeava muito pela praia, ali onde hoje é a Beira-Mar Norte. E ali ele começou depois de ler essa teoria de Darwin, ele viu nos crustáceos uma possibilidade de comprovar a teoria de Charles Darwin. Então, até então, o Darwin tinha feito uma teoria, mas não existia nada comprovado. E o Fritz Miller conseguiu fazer essa comprovação. Ele escreveu, colocou esse resultado desse trabalho dele num livrinho pequenininho de 90 páginas mais ou menos, né? E aí ele publicou e o Darwin tomou conhecimento
e ficou muito empolgado, vamos dizer assim, né, por conta de como o Fritz Miller fez o trabalho, muito rigoroso na pesquisa, muito detalhado. Então Darwin leu esse trabalho, gostou e escreveu uma carta para o Fritz. E a partir dali eles começaram a se corresponder, e esse contato durou 17 anos, até o Charles Darwin falecer, né? Então a importância do Fritz está em ter comprovado, através dos crustáceos, a teoria evolucionista, né? Que até então não tinha, era só teoria mesmo, né? E ao mesmo tempo, naquele momento, naquela época, a grande contribuição que Fritz Miller teve também no trabalho, na pesquisa, na comprovação do que Charles Darwin estava ali colocando também em evidência. E agora a gente tem esse teu livro que traz essas cartas, tem essa riqueza de correspondência, que imagino que não foi fácil, né, conseguir resumir tudo isso ali, mas ao mesmo tempo aprofundar esse conhecimento, dividir agora esse livro com tantas pessoas. Queria que você falasse um pouquinho para a gente também, Ana Maria, sobre esses encontros que você proporcionou através do lançamento do livro, não só em Blumenau, em outras cidades também. Quem foram essas pessoas que estavam ali querendo conhecer mais, querendo entender mais sobre essa história? Foi um público bem diferenciado, mas eu busquei, em função de ser um livro técnico, né, um livro de pesquisa, nas universidades. Então eu estive na UFSC, Universidade Federal em Florianópolis, estive na Univale, em Itajaí, na Unidade em Rio do Sul. E aqui a gente fez na Biblioteca Pública. Então muitas pessoas já eram das universidades, né? E também aqui muitas pessoas na biblioteca, elas ouviram a minha entrevista, ouviram contigo principalmente, e aí foram até a biblioteca para conhecer. Então eram pessoas assim da cidade, vamos dizer, que interessadas em saber mais, porque esse material ele está muito ilustrado, né, com fotos bem bonitas, e também traduzidos integralmente. Não existe esse livro, é um material inédito no Brasil, não tem em português isso, e as pessoas têm curiosidade de saber como é que foi, como é que conversavam, o que conversavam, e ali tem de tudo, assim. Na verdade, a teoria da evolução foi até pouco. O que mais eles falaram, inclusive a gente fez um inventário de todas as espécies que eles conversaram nessas 110 cartas. E foi uma quantidade assim, quase de 900 itens. Só de botânica tem 700 menções, e que aí a Juliana de Paula Souza, que fez a parte de botânica, ela colocou a carta, a data, o nome que tinha na época, o nome atualizado e em que contexto foi estudado. E aí depois os demais pesquisadores também seguiram a mesma regra, fizeram da fauna marinha a mesma coisa e depois dos insetos. Então tem uma atualização científica dessa nomenclatura, que foi muito bem feita por eles, né? Então o livro, além de ter as cartas, tem essa atualização científica, não foi simplesmente traduzidas as cartas, não. E tem outras coisas que a gente colocou também dentro do livro. É um trabalho que reúne uma riqueza realmente muito expressiva e ao mesmo tempo enaltece a pesquisa. E nesse caso você, historiadora, pesquisadora, uma mulher dentro da pesquisa também. Como é que a gente pode também aqui, né, colocar essa presença feminina no universo da pesquisa, essa relação também com os homens dentro desse mesmo universo? Como é que foi viver toda essa experiência? Olha, na verdade eu sou uma pesquisadora independente, né? E eu sou historiadora formada pela FURB, e dos pesquisadores de Fritz Miller até então, que eu conheço, eu sou a única mulher que pesquisa Fritz Miller a fundo, assim, né? Como sujeito histórico. Se houver alguma outra mulher, me perdoe, mas eu gostaria de conhecê-la. Então causa um certo espanto entre os homens, assim, uma mulher
e meio que a gente sofre uma, como é que eu vou dizer, além desse espanto, existe dificuldade da gente se entrosar com eles, né? Eu percebi isso. Então é aquilo que a maioria das mulheres hoje se queixa, né? De que tem algumas dificuldades de relacionamento, competitividade, por incrível que pareça, nesse meio acadêmico também a competitividade é muito grande, mas assim, para mim foi porque eu gosto da temática feminina também, né? Eu já pesquisei algumas coisas, inclusive meu TCC foi sobre a história das mulheres costureiras de Blumenau, então isso me chamou atenção, sabe, que não existe assim um acolhimento, existe uma surpresa, não vou dizer uma rejeição, mas um apagamento. É bem estranho. Isso foi uma coisa que eu aprendi agora nesse trabalho também, essa relação entre os pesquisadores. Uma experiência a mais para a tua carreira também. Sim, com certeza. E o livro, a partir de agora, como é que a gente pode consumi-lo, como é que a gente pode aproveitar e, ao mesmo tempo, onde ele pode ser colocado, por exemplo, para um universo ainda maior de pessoas para folhear e para conhecer todo esse trabalho que vocês desenvolveram? Bom, o livro físico, nós fizemos a Via Lei Rouanet, nós já fizemos 700 unidades e não tem mais, já está esgotado. E não devemos fazer mais esse livro, porque é muito caro para fazer, é um livro que tem 400 páginas, e se eu tivesse colocado todas as imagens que a gente tinha, o livro teria muito mais, mas eu não queria, eu queria um livro que fosse fácil de manusear, porque também um livro muito pesado, com muitas páginas, um livro muito grande, as pessoas têm dificuldade né? Então eu preferi fazer ele com uma gramatura mais fina nas páginas e até tirar um pouco das imagens, porque eu não tinha como avançar mais, sabe? A gente já está preparando o projeto para colocar o livro online. Não sabemos ainda como, mas a equipe já está coesa novamente. Esse trabalho foi feito assim, um trabalho que não foi só meu, mas foi de toda uma equipe, porque um trabalho desses não se faz sozinho. E a equipe gostou tanto de fazer, gostou tanto de trabalhar, se sentiu tão realizada com o resultado, que quando eu chamei de novo, todo mundo, vamos fazer a segunda edição então online. Então quem tem o livro, que agora tem então nessas universidades que eu falei, tem na biblioteca, daqui a Biblioteca Fritz Miller, e a gente em breve vai fazer online. Você mencionou muito bem, Biblioteca Municipal Fritz Miller leva o nome desse grande personagem ali como apresentação para a comunidade. E não é só biblioteca, a gente tem outros Sim. espaços em Blumenau que também enaltecem e valorizam o Fritz Miller, né? Sim. Temos o museu, temos praça. O Fritz Miller, as pessoas dizem, mas a gente não conhece. Eu acho que conhecem sim. Blumenau, ele pode não ser tão valorizado quanto ele precisaria ser, porque ele tem uma história de vida muito interessante. Ele foi professor em Desterro e teve um grande contingente de alunos ou de alunos dele que foram intelectuais catarinenses, sabe? Então isso eu acho assim muito importante, e não é visto. E ele precisaria ser mais trabalhado, ser mais divulgado, sabe? O legado dele, a importância dele como sujeito histórico, como político. Em sala de aula, a gente poderia também, de repente, aqui passar a dica para os nossos professores, explorar mais, né, o nome Fritz Miller, nesse contato com a natureza, nesse pensar no presente e no futuro, alguém que lá no passado já tinha tanta preocupação com o meio ambiente. Sim. E ao mesmo tempo trabalhar isso em sala de aula. Ele era professor, né, Fritz Miller. Então, assim, eu também tenho licenciatura, eu sou bacharel e licenciada em História. Então eu sempre tenho um olhar para o material didático,
Tanto que eu fiz, o primeiro trabalho que eu fiz do Fritz foi um livreto com a biografia dele, em 2015. Eu já fiz com um olhar para um professor pegar aquele material. Aquele livro é um livro pequenininho, livreto, que aborda vários temas que um professor pode trabalhar, por exemplo, um ano inteiro. Biologia, história, geografia, comunicação, relações interpessoais, sabe? Então, eu trabalho assim. As poesias que o Fritz Miller fez, em 2022, 2023, a gente fez um trabalho dessas poesias com um caderno pedagógico que acompanhava. Também foi lançado e os professores geralmente gostam muito de trabalhar o Fritz Miller, né? Então eu fiz esse material, foi bem aproveitado. E agora esse livro das cartas também, só que é um pouco, por exemplo, eu acho que não haveria tanta facilidade de trabalhar, por exemplo, no ensino fundamental, nas primeiras séries, né? Diferente desse outro das poesias, que foi praticamente direcionada para esse público. Mas do ensino fundamental para as últimas séries e ensino médio e também na universidade, dá para aproveitar de infinitas maneiras, sabe? Deu para entender que é uma continuidade. Já teve uma preocupação em trabalhar com esse olhar Sim. mais infantil, digamos assim, mas também teve essa preocupação de levar esse conhecimento para os alunos um pouco Sim. mais, né, experientes, digamos assim, até chegar também no próprio momento universidade. Mais ou menos isso. Isso. São diferentes ciclos da educação. Sim. Uhum. E para acompanhar também esse teu trabalho, quem está aqui, né, nos prestigiando nessa entrevista, para acompanhar esse trabalho, para ter um entendimento a mais também dessa própria tua jornada, né, dessa grande ligação com o próprio Fritz Miller, como é que as pessoas podem acompanhar esse teu dia a dia de tanta pesquisa, tanta descoberta, tanto ligação com a história? Olha, no momento eu ainda não tenho, mas devo ter em breve um Instagram direcionado para todo esse meu trabalho. Eu tenho muito material de pesquisa de Fritz, porque eu pesquiso ele desde 2012, mas efetivamente 2012 foi o primeiro trabalho, o primeiro projeto que eu fiz dele. E então, assim, só que eu tenho feito tanto projeto um em cima do outro, que não me sobra tempo para organizar, por exemplo, um Instagram, um material, mas eu preciso, porque está tudo aquilo ali guardado e muita gente pode fazer uso disso, sabe? Compartilhar com o número maior de pessoas. Isso, né? Essa é a minha ideia. Para esse ano ainda, qual é o próximo projeto, qual é o próximo desafio da pesquisadora, da historiadora? Olha, o que eu tenho que focar agora é na segunda edição do livro online, né? Então, tem a captação de recursos, que isso geralmente é uma coisa bem morosa e bem dificultosa, né? Mas tem a equipe toda para administrar, tem algumas revisões que eu quero fazer do livro, mas eu sempre tenho algumas coisas em vista. Pretendo trabalhar, acho que Rua 15 de novo, em algum momento, a partir daquele livro que eu já fiz da Rua 15. Então, o próprio livro, eu penso de transformar em exposição, porque é uma coisa que tem um alcance maior do que o livro, fica exposto para as pessoas, fica à vista das pessoas, por exemplo, num shopping center, né? Então, eu sempre procuro socializar e não fazer para mim, produzir para mim, para o meu deleite, sabe? Olha, eu fiz isso. Não, eu acho que o conhecimento, ele é uma coisa que não me pertence, mas que eu sou apenas um canal, né? Então, um canal muito importante. Eu acho que tem que ser colocado para o público. Ana Maria, para a gente poder finalizar, se Fritz Miller estivesse hoje conosco aqui, com base em tudo que você leu, pesquisou, esse teu amor, dedicação e entrega à vida de Fritz Miller, qual seria o recado dele para quem nos acompanha? Qual seria a forma dele ver o mundo hoje e, ao mesmo tempo, que conselho ele daria para quem está nos prestigiando nesse momento? Fritz Miller, primeira coisa, assim, era o amor pela natureza, né? O respeito pela liberdade de cada um. Isso ele pregava assim com muita veemência, né? Então, a liberdade de ser o que se é, de dizer o que se pensa, sabe?
ele era um filósofo também, ele estudou filosofia e ele teve uma formação na Alemanha com relação a grandes pensadores da época, né? E ele era uma pessoa muito livre, então ele não tinha apego nenhum. Aquela foto que existe dele com aquela bolsinha e o cajado, aquilo ali era o Fritz Miller. Então para ele o que importava era a essência das coisas. A essência, o estudo é o mais importante do que tudo. A seriedade no trabalho, o compromisso, a ética. Isso são as verdades do Fritz Miller. Valendo muito para os dias atuais também. Acredito que sim. Muito obrigada por estar conosco. Que agradeço, foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade. De dividir esse pouquinho de muito tempo, muita pesquisa envolvendo Fritz Miller. E nesse caso aqui o livro, né, relacionando as cartas sim. entre Fritz Miller e Charles Darwin. Em breve online, quer dizer, em breve, acho que ano que vem, online. A gente vai estar acompanhando. Muito obrigada. É isso aí. Intervalo comercial, gente. E na sequência tem muito mais. Continue conosco aqui nessa semana, nesse momento, aqui acompanhando o programa Mulheres. Eu volto já.